Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então às nossas análises. Começamos aí, então o nosso primeiro gráfico com Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance, os preços enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. A gente tem aí uma alta bastante forte, representada aqui por esse novo canal, incluindo o excesso que teve no rompimento do canal, muito semelhante, paralelo a este desenhado na análise anterior. E o fundo do gráfico, vocês já sabem, tem uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, de acordo com quantos desvios padrões estiveram acima da média nos últimos 59 dias. E aí a gente vê que o volume, apesar aí do recuo que teve, ele vem se recuperando, porém nós temos aqui atualmente ele bastante baixo. Nós já vamos ver isso no mercado agora, e isso, na nossa opinião, vem trazendo instabilidade. Então o que está acontecendo? O volume ele cai, os preços cedem, isso traz volume, ele aumenta na própria queda, e como uma reação a ela, como nós vamos comentar aí que ocorreu aí no dia de ontem, na realidade nessa noite do dia de ontem para hoje. E aí isso recupera os preços, recupera o volume. Então o que está acontecendo é essa troca de baixo volume e preços mais elevados com maior volume e preços em redução e em recuperação. Então essa troca, essa dinâmica entre preços e volumes está mantendo, na nossa opinião, os preços atualmente aí no patamar aí que nós estamos enxergando. Nós já vamos entrar em detalhes ali os suportes, mas de antemão 8.400 um grande suporte, 8.600 um suporte intermediário, 8.800 uma resistência bastante forte. Vamos então dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aqui uma expectativa de leve recuo, 8.668 Tethers às 21 horas horário de Brasília, quando termina o dia, olhando os preços na Binance. E aí nós temos sim o volume com uma correlação bastante baixa e na casa dos 25% em relação aos preços. Isso aí é a mais baixa correlação que nós vemos tendo aí nos últimos meses. Faz muito tempo que a gente não tem uma correlação dessa ordem. Então o que isso significa? Que os preços estão se movendo de acordo com outras guidances, ou seja, outras diretrizes. No entanto, nós voltamos a afirmar o volume, independente de correlação, porque ela não consegue capturar nesses nuances, ele continua sendo determinante para suportes e para resistência. Então esses rompimentos continuam sendo altamente dependentes dos volumes, e é exatamente por isso que a gente tem acompanhado no nosso boletim a relação entre volume e preço em relação aos patamares que eles se encontram, para ter uma ideia de fraqueza e possibilidade de queda, tal qual ocorreu na noite de ontem. O nosso intervalo admitido fica bastante próximo desse que nós acabamos de divulgar de suportes e resistências, 8.448, 8.887, ou seja, existe uma probabilidade muito grande do fechamento estar acima dos 8.400, porém abaixo dos 8.800, tal qual falávamos. Nossa margem de erro aí segue caindo, isso é sinal aí do desempenho aí que vem aumentando aí nos últimos dias, apesar desse movimento brusco que ainda está castigando aí a nossa performance, e por conta disso nós continuamos aí com uma margem de erro algo superior, porém superior ao que os preços vêm variando de um dia para o outro. Não obstante, nós já vamos mostrar ali no nosso algoritmo, na nossa leitura do EOS, que nós fizemos para o dia de ontem, dia 28, nós tínhamos dito que o dia ia terminar em 8.08, ele terminou em 8.07. Vamos para o mercado agora, e nós começamos nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia, análise do TradingView, momento de certeza no mercado, mas não é isso que nós queremos aí nos referir. A matéria que nós gostaríamos de comentar é essa aqui: comparar Bitcoin com ouro é loucura, afirma McAfee. John McAfee fala algo com bastante sentido, e nós não só subscrevemos, como nós achamos estranho que alguém consiga ter uma opinião distinta. E a prova disso é, por exemplo, governos aí estarem considerando lançar sua própria criptomoeda lastreada em ouro. Então isso é a prova de que eles não só não são a mesma coisa, como eles podem aí no mundo moderno se complementar. Então o ouro
não é uma relíquia. O ouro é dinheiro que a humanidade tem tido uma experiência já de milênios com sucesso com ela. Então é algo que tem já circulado bastante, é conhecido, aceito, raro, fundível, etc, etc, etc. Isso sim é uma reserva de valor. Bitcoin não é uma reserva de valor. Para quem acha que Bitcoin é uma reserva de valor, viu ontem a sua reserva de valor oscilar $250 aí em meia hora. Isso não faz uma reserva de valor, porque não existe uma garantia de preço. Então, a Bitcoin ela foi feita para permitir transações mais aceleradas com entes que não se conhecem. Essa é a ideia da Bitcoin. Ela nunca surgiu para substituir o ouro. E quando alguém imagina que os bancos centrais no futuro vão estar comprando Bitcoin nas suas reservas, então eles não têm ideia do que estão falando, porque isso seria um desperdício absurdo e injustificável de dinheiro, porque esses mesmos bancos centrais podem lançar as suas próprias criptomoedas, como o próprio JP Morgan, que criticou a Bitcoin, as criptomoedas lançaram ou estão lançando a dele. Então não faz nenhum sentido comprar Bitcoin quando pode lançar a tua. Veja-se Ethereum, Ripple, etc. Todas as demais altcoins que surgiram. Então para que comprar uma se tu pode fazer a tua própria? Ainda mais um governo. CoinMarketCap, agregador de dados nesse momento aqui. Bitcoin benchmarking $8.703, Ethereum 271, espantosa aí a capacidade do Ethereum de, mesmo nessa oscilação que teve aí, tá mantendo aí esse patamar elevado. Ripple praticamente dá para fazer o mesmo comentário ali, logo abaixo dos 45 centavos. Bitcoin Cash 459, novas altas aí, muito interessante essa movimentação. EOS aí 8.13, seguindo a sua alta. Nós imaginávamos aí, como a gente comentou ali, que era uma alta com volume e ela poderia continuar. A gente apontou isso na nossa análise aí do dia anterior. E Litecoin então 117 também seguindo aí a sua elevação, e Binance Coin interrompendo então o seu recuo, mantendo a casa dos $33. E vamos então para o volume. Aqui a coisa muda de figura. A gente tem BitMEX 2.9, OKEx 2 e Binance 2B nas últimas 24 horas, volume praticamente estável. 4,71, então uma leve alta então na BitMEX, e nas demais então uma leve baixa. O volume é fraco e essa, na nossa opinião, é a causa da instabilidade que nós estamos tendo nos preços aqui. Por que instabilidade? Porque eles estão oscilando aí e fazendo eventualmente testes aí aos seus suportes. A gente viu aqui no dia de ontem, às 10 da manhã, a gente teve um mergulho de curta duração, depois nós tivemos um mergulho aqui não tão súbito, e conseguimos uma recuperação, mas aí sim é forçoso dizer uma recuperação consistente. Vocês devem lembrar, quem está acompanhando as nossas análises, não só isso, quem está acompanhando o mercado, quando nós tínhamos nos idos tempos dos 3K, quando nós tínhamos uma queda então na Bitcoin, o que acontecia? Era uma queda rápida e os preços, então, uma vez que era interrompida a queda, eles se mantinham junto ao fundo. Isso não está mais acontecendo, tal qual nós temos aqui uma recuperação similar a essa aqui que ocorreu aí na madrugada de ontem. Nós tivemos aqui uma no dia 23 de maio. Nós tivemos aqui uma recuperação assim consistente. Então nós estamos tendo uma consistência na recuperação do nível dos preços após testes a suportes. Isso aí é um sinal de força. E a gente vê aqui que o volume atual está levemente acima do volume que nós íamos tendo aí antes da movimentação brusca mais recente, que nos jogou aí para casa ali dos 8K5, 8K6. Então estamos aí com a possibilidade de nos manter aqui, apesar dos spikes, principalmente aqui em volume, estarem sendo de candles de baixa. A gente está vendo sim uma força superior da força vendedora em relação à força compradora. Isso aí está colocando uma pressão baixista nos preços, sim, mas os preços estão sendo capazes aí de recuperar o seu nível e estão oscilando aí, procurando, na realidade, essa é a nossa visão, um nível de equilíbrio. Nós estamos vendo aí esse equilíbrio basicamente ali entre 8.600 e 8.800. Em caso de pressão, os 8.400 têm sido acionados. Caso os 8.400 percam o seu suporte, seja perdido, aí assim a gente pode ter um mergulho até a casa dos
8.000, onde nós tivemos aqui um esforço bastante grande aqui para fazer o rompimento. Então nós podemos ter uma queda maior, mas nós não vemos isso acontecendo por enquanto, embora isso seja possível. A gente volta a afirmar que nós estamos aí dentro do que nós consideramos uma região de normalidade, acima dos 6.500, abaixo dos 10.000, então nós podemos oscilar livremente dentro dessa faixa. Então há novos saltos aí, quem sabe os 9.600, que a gente vê como uma resistência importante já no próximo nível. Nós vamos precisar um volume bem superior ao que nós estamos tendo, então nós não enxergamos isso acontecendo agora, salvo exceção que tenhamos aí um aporte bastante grande aí de volume, como já aconteceu em alguns momentos. Por exemplo, esse que está ilustrado aqui, nós tivemos aí um surto de volume, uma força compradora súbita que nos jogou então para esses patamares mais elevados. À exceção disso aí, nós não acreditamos que os 8.800 sejam rompidos para cima por enquanto, e a gente deve ficar oscilando então dentro de uma normalidade, 8.600, 8.800, e em caso de pressão a gente espera e acredita que os 8.400 consigam nos sustentar. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência. Não deixe de comprar o nosso livro sobre finanças, que está aqui ao lado. Eu preciso perder sempre que tem uma crise. Não, você fica sabendo como por apenas R$20,21 no site da Amazon, seu e-book. Você pode olhar em qualquer aparelho, não precisa ser o Kindle. E você aprende então um passo a passo como liberar mais capital para investir. Uma excelente informação para se ter nesse momento. Quantificar oportunidades, isso é muito importante para saber qual pode ser o retorno antecipadamente sobre um investimento específico. E bônus, os sinais da crise perto de você. Agora que tem mais gente falando que está tendo uma crise, a gente tem um livro escrito então sobre, entre outras coisas, como enxergar esse sinal. Você então pode ficar se antecipando aí até que isso fique evidente, você já pode estar melhor posicionado. Pessoal, muito obrigado, até a próxima edição do nosso programa. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, não se esqueça de deixar as perguntas nos comentários, vamos responder tão logo quanto possível, e se alguma coisa você considera interessante, não se esqueça de compartilhar com colegas e amigos, nós agradecemos. Pessoal, até a próxima edição, tchau!